Esse é o Educaí Especial. Na manhã chuvosa de verão do dia 9 de agosto de 1886, em um pequeno vilarejo suíço chamado Neuchâtel, nascia o primeiro filho do jovem casal Arthur e Rebecca Jackson. Naquele momento, com 31 anos, Arthur já era doutor pela Universidade de Genebra e havia 6 anos recebido o título de historiador pela conceituada École Pratique de Paris. E foi no período em que estava estudando em Paris que a senhora Tabarrier, proprietária do imóvel que ele alugava, lhe apresentou a jovem, inteligente e imaginativa Rebecca. A família de Rebecca residia em uma mansão em Chaussée d'Antin, na França. Os Jacksons tinham ligações com a família Peugeot. Haviam trazido da Inglaterra há quase 100 anos atrás uma nova técnica de fabricação de aço que levou a família dela à alta classe burguesa protestante francesa. Anos mais tarde, instalados na pequena cidade das montanhas suíças, o casal nomeou o seu primeiro filho Jean Piaget. Desde a tenra infância, Jean Piaget já demonstrava sua aptidão para as ciências. Incentivado pelo pai, Arthur, que era um homem de mente meticulosa, detestava generalizações improvisadas e lhe ensinou o valor do trabalho sistemático, mesmo nas pequenas coisas. Já a mãe, Rebecca, era muito inteligente, energética e seria a primeira mulher eleita no conselho escolar da cidade de Neuchâtel. De tradição protestante, Rebecca foi aliada do famoso pastor Wilfred Monod, defendendo o relacionamento pessoal com Cristo, ideias que mais tarde mudariam a visão de mundo do seu filho. Aos 7 anos, Piaget já demonstrava interesse pelas ciências naturais. Os pássaros e as conchas do mar já estavam presentes em seus desenhos. Dos 7 aos 10 anos, tornei-me intensamente interessado por mecânica, pássaros, fósseis da era secundária e terciária e por conchas do mar. Como ainda não me era permitido escrever a tinta, compus a lápis um pequeno panfleto para dividir com o mundo uma grande descoberta, o Autovap, um automóvel à base de motor a vapor. Mas esqueci depressa essa combinação invulgar de vagão e locomotiva para escrever, desta vez a tinta, um livro sobre nossos pássaros, o qual, após algumas piadas irônicas de meu pai, tive de reconhecer, pesaroso, que era uma simples compilação. Na Suíça, a partir da segunda metade do século XIX, meninos e meninas entre 7 a 16 anos já frequentavam a escola compulsoriamente. Em 1889, foi adicionado um ano de ensino infantil, instituiu-se certificados de conclusão para estimular o engajamento dos alunos e também fixou-se o número máximo de 50 crianças por sala, além de melhorar o treinamento dos professores. Após este período, os jovens ingressavam nas chamadas escolas vocacionais. Eram 3 anos de treinamento profissional que poderiam ser comercial, técnico, industrial, pedagógico e até agrícola. Mais tarde, matérias clássicas como grego e latim também foram adicionadas ao currículo. Jean Piaget frequentou o sistema educacional estabelecido da segunda metade do século XIX. Com um desempenho excepcional, principalmente em matérias intelectuais, estudou francês, aritmética, geografia, história e ginástica, e tinha notas 26% maiores do que a média dos seus outros 44 colegas de classe. À beira de um grande lago do mesmo nome, a pacata cidade de Neuchâtel
era famosa pela habilidade de seus artesãos na construção de exímios relógios. Com apenas 16 mil habitantes na época, a cidade abrigava boas opções de educação para os jovens, como por exemplo a Escola de Latim, instituição de educação secundária que preparava os jovens e meninos por 5 anos para o seu futuro ingresso na faculdade. E foi lá que, aos 10 anos de idade, Jean Piaget foi aceito. Sob a tutela de James Paris, a escola de latim passava por uma transformação em seu currículo na época. Paris tinha uma grande preocupação com o desenvolvimento das personalidades das crianças. Ele acreditava que, com incentivo ao estudo de história natural, literatura clássica e estudo da natureza, os estudantes se sentiriam mais estimulados a ter uma compreensão mais abrangente do mundo. A escola de latim, a qual Piaget frequentou, oferecia uma formação sólida e ainda assim inovadora para o seu tempo. Ao invés de apenas lerem e ouvirem, as crianças tinham aulas chamadas de exposições práticas. Os alunos, desde o seu ingresso, eram estimulados a aprenderem biologia através da construção de herbários durante o ano, por exemplo. Já na literatura, após uma rápida exposição do latim, os estudantes já começavam a ler pequenos trechos do Belo Gálico, de Júlio César. Ao final do último ano, era esperado que os alunos já traduzissem grandes obras originais de Virgílio, Ovídio e Cícero. Aos 10 anos, assim que entrei para a escola de latim, decidi ser mais sério. Tendo visto um pardal albino num parque público, escrevi um artigo de uma página para um jornal de história natural de Neuchâtel. O jornal publicou minhas linhas e eu estava lançado. Escrevi então ao diretor do Museu de História Natural e pedi sua permissão para estudar suas coleções de pássaros, fósseis e conchas, depois do expediente. Era uma criança prodígio. Ele foi procurar Paul Godet, que era um malacologista famosíssimo na Suíça, e com Godet ele aprendeu muitíssimo, porque ele, aos 8 anos, foi procurar esse cientista e perguntar se não poderia trabalhar no laboratório dele nos finais de semana, quando não tinha ninguém. Eu sou formada em filosofia, graduação, fiz a pós-graduação em filosofia das ciências na França, na Université d'Aix-Marseille, com, na época, do século XX, um dos maiores filósofos franceses da filosofia da ciência, Gilles Gaston Granger. E foi sob a orientação dele que eu comecei muito jovem, né? Logo após o término da graduação. Fui aluna dele na graduação também, mas um semestre só. Eu comecei a fazer o estudo da obra de Piaget com um método que, na época, era muito acatado, muito respeitado, criado por grandes filósofos franceses, que é o método da análise estrutural. Nós somos obrigados, nesse método, a conhecer a obra inteira do autor, no caso do Piaget, 20 mil páginas, e eu fiz análise durante mais de 20 anos de toda essa obra e
Por isso mesmo me considero, sem falsa modéstia, uma autoridade no assunto. E Godet consentiu. Então Piaget começou a classificar já com essa idade em caixinhas que eu vi em Neuchâtel, né? Tive o prazer de ver, porque o meu grande amigo Jean Blaise Grise era de Neuchâtel. Então eu fui várias vezes a Neuchâtel e lá conheci ah, o museu da universidade, onde tem as caixinhas, onde Piaget colecionava os moluscos alpinos e os separava. Então foi muito importante. E Godet foi dando uma ideia para ele e ele passou a catalogar os moluscos do próprio laboratório do Godet, fazendo um trabalho verdadeiro, né? Aos 8 anos de idade. Esses encontros semanais com o diretor no seu gabinete particular de trabalho me estimularam tanto que passava todo o tempo que dispunha colhendo moluscos. Todo sábado à tarde, costumava esperar pelo meu mestre 1 hora antes do marcado. Durante 4 anos, trabalhei para esse consciencioso e culto naturalista. Em troca do meu trabalho, ele me daria, ao final de cada colaboração minha, certo número de espécies raras para minha própria coleção. Piaget, na infância, já era um gênio e teve essa oportunidade grandíssima de trabalhar com Godet e depois também continuar, ainda bastante jovenzinho, né, com o Raymond, que era um matemático. E foi esse matemático Raymond que fez com que ele entendesse a relação profunda e indissolúvel entre a matemática e a vida, entre a matemática e a biologia. E isso ele explica maravilhosamente bem num artigo que eu acabo de traduzir e que está na internet. É um artigo autobiográfico dele que eu traduzi e que a Universidade de Rondônia, que tem uma revista online que se chama Clareira, de filosofia da região amazônica, publicou a minha tradução, de modo que eu fiz assim, uma coisa boa até agora no fim da vida, traduzindo esse artigo autobiográfico, que é muito importante, onde Piaget explica por que ele foi observar as crianças. Então é uma maravilha esse artigo. Monsieur Godet teve uma forte influência na vida de Jean Piaget. Após a sua morte em 1911, Piaget já detinha um grande conhecimento em ciências naturais, o que provou escrevendo diversos artigos nesta época. Por se considerar ainda novo e apenas um estudante, Piaget teve um artigo recusado após o editor tomar conhecimento da sua idade na época, motivo também pelo qual ele se recusava a encontrar com outros pesquisadores da área que desejavam conhecê-lo. Ele seguiu com seus estudos na Universidade de Neuchâtel até concluir o seu doutorado. Porém, no ano de 1918, os registros da Biblioteca de Neuchâtel mostram uma mudança de interesse por parte de Piaget. Os livros emprestados em seu nome de biologia foram substituídos por obras de cunho mais filosófico. Já estava em curso uma nova fase em sua vida e, após isso, decidiu se mudar para Zurique e aí ele começa a trilhar um caminho diferente na sua vida. Aos 22 anos, Jean Piaget chegava a Zurique. Seu objetivo era se aprofundar em seus estudos de psicologia. Nesse período, também teve a oportunidade de assistir às aulas ministradas por Carl Jung, discípulo de Freud. Depois de me haver doutorado em ciências, fui para Zurique, 1918,
com o objetivo de trabalhar num laboratório de psicologia. Trabalhei em 2 laboratórios, o de G.E. Lips e o de Rechner, e também na clínica psiquiátrica de Bleuler. Senti imediatamente que ali estava o meu caminho e que, utilizando em experimentação psicológica os hábitos mentais que adquirira na zoologia, talvez eu pudesse ter êxito em resolver problemas de estruturas do todo, os quais fui levado pelo meu pensamento filosófico. Mas, para dizer a verdade, senti-me meio perdido no início. Para Piaget, as experiências conduzidas por Lipps e Freischner não tinham conexão com problemas fundamentais, o que o fez tomar outros caminhos. Após o choque da Primeira Grande Guerra, o desemprego e a inflação invadiram as ruas de Paris. A efervescência dos dias da Belle Époque fora derrubada pelas dificuldades que os dias da guerra impuseram. O pão era racionado 300 gramas por dia, já a carne apenas 4 vezes por semana. Contudo, em 1919, aos poucos, as ruas de Paris voltavam a florescer novamente. Em Montparnasse, ao sul da capital francesa, intelectuais de todo o mundo se aglutinavam em uma nova efervescência. Ernest Hemingway, James Joyce e Igor Stravinsky já se reuniam no Café Le Dôme, saboreando seu famoso prato de salsichas de Toulouse. No outono de 1919, Piaget chegava de trem em Paris. Logo teve a oportunidade de assistir às aulas de psicopatologia com Georges Dumas na renomada Universidade de Sorbonne, quando ingressou também em um estágio no Hospital Psiquiátrico de Sainte-Anne, onde praticava entrevistas com seus pacientes. Nesse momento, ele já estudava lógica com renomados professores da cidade. Sem saber qual problema de experimentação iria explorar, acabou sendo indicado à Escola Superior da Rua Grange-Belle, em Paris. Fundada por Alfred Binet, a Escola Superior era dirigida por Dr. Simon, com quem Binet havia desenvolvido um teste para mensuração de inteligência. Por sugestão de Dr. Simon, seu responsável, Piaget começou a aplicar testes de leitura nas crianças da escola. Desde as primeiras entrevistas, compreendi que, conquanto os testes de Bird tivessem seus méritos de diagnósticos, baseados nos números de sucessos e fracassos, era muito mais interessante tentar descobrir o porquê das falhas. Então, ocupei meus pacientes em conversações padronizadas por interrogatórios psiquiátricos, com o objetivo de descobrir algo sobre o processo de raciocínio, subentendido em suas respostas certas e, especialmente, nas erradas. Os testes tinham como objetivo medir a inteligência da criança e traçar conexões entre a sua idade e a natureza das respostas erradas. Porém, foram os erros que as crianças cometiam que chamaram a sua atenção. Piaget notou que crianças de 11 e 12 anos tinham uma grande dificuldade para conceber objetos em comum de 2 grupos diferentes. Sem que o Dr. Simon soubesse exatamente o que ele estava fazendo, continuou por mais 2 anos a analisar o raciocínio verbal de crianças, apresentando a elas várias questões e dando-lhes tarefas que envolviam relações concretas de simples causa e efeito. Piaget finalmente decidiu que o teste era muito rígido. Em uma versão revisada, ele deixou que as crianças explicassem a lógica das suas respostas incorretas. E lendo as respostas das crianças, ele descobriu que o poder de raciocínio das crianças não era imperfeito. Na verdade, nas áreas onde as crianças não tinham experiência de vida como um ponto de referência, elas utilizavam logicamente a sua imaginação para compensar isso. Ele concluiu então que o conhecimento factual não poderia ser considerado como inteligência ou habilidade de raciocínio.
Retornando à Suíça, Piaget começou a se aprofundar nos processos cognitivos infantis. Quem faz o vento? Júlia, de 5 anos, me responde. As árvores. Mas como você sabe disso? Ela responde. Eu vi elas balançando seus braços. Mas como isso faz o vento? Júlia balança suas mãos em frente ao rosto e diz. Desse jeito. Só que elas são maiores e tem um monte delas por aí. Quem faz o vento no oceano? Júlia responde que eles vêm assoprados da terra ou são ondas. Apesar das respostas de Júlia não estarem corretas por nenhum padrão adulto, segundo Piaget, elas também não estavam incorretas. Na realidade, elas estavam sensivelmente coerentes com a maneira das crianças pensarem. Classificando essas respostas apenas como verdadeiras ou falsas, segundo Piaget, seria um desrespeito com os pequenos. Piaget não acredita que o ser humano nasça sequer com o conhecimento programado. Nós não temos programa de conhecimento. Nós vamos construí-lo da estaca zero. E é por isso que você entende as várias culturas diferentes, as várias possibilidades culturais diferentes, porque elas não estavam programadas para chegar na matemática. Há culturas que não chegam à matemática, há culturas onde você tem uma capacidade de percepção que nós jamais tivemos, nós, da nossa cultura, jamais tivemos e jamais teremos. Por exemplo, o índio, o povo indígena, enxerga entre o verde e o azul 17 nuances. Por quê? Porque eles têm que conviver dentro da floresta. E essas distinções entre verde e azul, as várias nuances do verde, são muito importantes para eles. Plantas venenosas, plantas curativas, enfim, uma série de coisas que eles vão aprendendo desde a mais tenra infância e vão aprendendo a distinguir. Da mesma forma que o esquimó percebe mais de 20 nuances na neve. E nós, pobres, coitados, né? Percebemos o quê? Quantas nuances? 3? Neve boa para esquiar, neve podre, que onde não se pode esquiar, neve que caiu ontem, neve que já tem um certo tempo em si. Nosso conhecimento é mínimo, né? Dos esquiadores geniais pode até ter mais nuances, mas você vê que essas nuances não são para todos, porque depende do meio ambiente, as culturas são diferentes. E por isso nós entendemos o valor de uma cultura, o significado de uma cultura, em função da epigênese que ocorreu com os indivíduos daquela cultura, que são diferentes dos nossos. Eu acho que é muito interessante esse aspecto da teoria piagetiana, né? O ser humano tem possibilidades hereditárias, então você não vai encontrar um ser humano que não precise mamar, porque essa é uma questão hereditária. Você não vai encontrar uma criança que não aprenda a pegar, que não aprenda a puxar, que não aprenda a fazer uma série de coisas, porque esses esquemas de chorar e de ver, de apertar, de pegar, são construídos a partir da hereditariedade, a partir daquilo com que nós já nascemos. Não façamos confusão. Nós já nascemos com possibilidades e essas são as mesmas para todo e qualquer ser humano.
O que Piaget procurava era uma teoria que poderia explicar a coerência do diálogo da pequena Júlia. A engenhosidade e o método único de explicação sobre o vento com as mãos, por exemplo, típico de crianças que ainda não detêm conhecimento factual suficiente para uma explicação que um adulto poderia utilizar. Jean Piaget se casou em 1923 com Valentine Chatanet, período no qual sua carreira intelectual estava em plena ascensão. Então, quando Piaget migrou dos estudos dele em biologia e filosofia para a psicologia propriamente dita, ele estava interessado em investigar a gênese do conhecimento. Quer dizer, ele queria descrever o desenvolvimento da inteligência desde o nascimento até pelo menos a adolescência. E ele queria utilizar um método experimental e por isso ele fez diversas observações de crianças pequenas, e inclusive dos 3 filhos dele, quando eles ainda eram bebezinhos. Meu nome é Camila Mazeto, eu sou doutora em Psicologia do Desenvolvimento pela USP, em parceria com a Universidade de Paris. Eu sou psicóloga clínica e também neuropsicóloga, e eu me especializei no atendimento a crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, estudando uma metodologia francesa que tem por base também os conhecimentos de Piaget. E ele começou a fazer isso em mais ou menos 1927, com a ajuda da esposa. E ele publicou então um artigo sobre o primeiro ano de vida da criança, logo depois dessas observações. E nessas obras ele estuda o desenvolvimento da inteligência prática e também a função de adaptação, que para ele explica por que os bebês evoluem intelectualmente, né? Eles estão tentando se ajustar, se adaptar ao ambiente. Então ele entende isso como uma função adaptativa muito biológica, né? O Piaget sempre esteve muito ligado a uma visão biológica do desenvolvimento. E ele estava interessado então pelos processos não observáveis, né, que estavam acontecendo ali no bebê, que poderiam explicar o que ele estava observando. Então esses comportamentos que ele anotava e detalhava tão bem, ficando ali do lado dos filhos dele. E o curioso é que o Piaget, ele não só observava, né, e registrava o que estava acontecendo, todos os pequenos movimentos que a criança fazia, os pequenos barulhinhos, os gestos e tudo mais, mas ele fazia pequenos experimentos com os filhos e ele descreve tudo isso, né, em detalhes nessas obras. Mas são pequenos experimentos, por exemplo, se ele notava que a filha segurava a pontinha do cobertor e levava a boca, então ele trocava o objeto, ele começava a colocar algum objeto na mão da filha para notar o que ela fazia com esse objeto, se ela também levava a boca, por exemplo. E isso ele fazia com as crianças em diversas etapas, né, em várias idades, um dia depois do outro, para ver se havia uma diferença a cada etapa, né, se eles iam adquirindo algum comportamento novo, uma exploração nova. E foi assim que ele construiu a teoria dele. Em 1925, nasceu minha primeira filha, e a segunda em 1927. Veio depois um menino, em 1931. Com a ajuda de minha esposa, passei um tempo considerável observando suas reações, além de submetê-los a várias experiências. Observei em meus próprios filhos que, entre o 6º e o 10º mês, as crianças não têm noção da permanência de um objeto que desaparece da vista, um relógio escondido por um lenço, etc. O que é ter a noção de tempo? É saber, conhecer, saber que existe as coisas que já passaram
e não estão aqui agora, e saber que existirão coisas que acontecerão e que ainda não aconteceram e que estão no futuro. Então, essa é a definição de tempo de Piaget, que está na filosofia do tempo. Como é que eu vou dizer mais aquilo que eu entendo de como a criança adquire o tempo, segundo Piaget, do que propriamente o que ele diz, porque Piaget trabalhou com crianças de um país muito adiantado, de um país muito evoluído. E nós aqui no Brasil, né, temos crianças, graças a um trabalho que eu fiz durante mais de 20 anos, onde nós podemos demonstrar que elas não têm a noção de tempo. E por quê? Porque elas não conversam, porque elas não podem usar a sua capacidade de representação do mundo, representação dos eventos, para localizar coisas que já passaram, para situar coisas que já passaram, e muito menos para imaginar coisas que ainda não aconteceram. Então, essas crianças são confundidas até com deficientes mentais, porque elas não aprendem a ler, não aprendem a escrever. Eu fiz uma pesquisa com crianças de baixíssima renda, cujos pais, levantando muito cedo para o trabalho e chegando muito tarde em casa, pais e familiares outros, né, que às vezes nem são parentes de sangue, mas formam uma família. Pessoas adultas que não têm tempo para contar uma história para a criança, uma história da sua vida pessoal, uma história dos seus antepassados, inclusive porque essa história não traz alegria, essa história traz tristeza, né? Imigrações, mudanças de estado, mudanças de cidade. Então, o abandono involuntário de parentes queridos, de pessoas queridas de um modo geral. Então, quando os pais não têm condições de falar muito da sua vida passada, eles também não se preocupam muito com o futuro da criança. Ou melhor, eles se preocupam com o futuro que não chega a ser futuro. Eu encontrei uma mãe cujo anhelo, cujo desejo para o seu filhinho era que ele trabalhasse num bar existente na favela onde moravam. Essa questão de representar, através da nossa capacidade de imaginação e de representação, o passado e o futuro, pode ficar prejudicada num ambiente assim de baixa renda. E, ao contrário, essas crianças de baixa renda são muito mais desenvolvidas na prática, no fazer empírico, do que as nossas crianças. Eu encontrei nessas favelas crianças de 7 anos que tomavam conta dos seus irmãozinhos, que faziam comida. Quando que nós encontraríamos isso numa classe um pouquinho mais privilegiada? Nunca. Então eu vi crianças fantásticas, geniais, nessa favela, na capacidade de fazer compra, na capacidade de arrumação, na capacidade de tomar conta de 2, 3 irmãozinhos, tendo ela mesma ainda 7, 8 anos. Então, são capacidades diferentes, digamos, desenvolvem ou até se criam em ambientes diferentes, porque o ser humano é um resultado do seu organismo
nas trocas com o seu meio ambiente, segundo Jean Piaget. E eu constatei isso de uma forma incrível. Nós somos o resultado das nossas capacidades orgânicas que são construídas nas trocas com o nosso meio. Então, vocês imaginem que um meio erudito, um meio em que os pais conversam, contam coisas do passado, da sua vida e da nossa história, tudo aquilo que eles viveram e que estudaram, se eles são eruditos, estudiosos, como foram meus pais, por exemplo, então é claro que essa criança tem que se desenvolver mais. Ao longo de 6 décadas, Jean Piaget também identificou 4 estágios do desenvolvimento cognitivo infantil determinados por um modelo genético universal. Segundo Piaget, há 4 estágios básicos do desenvolvimento cognitivo. O primeiro é o estágio sensório-motor, que vem desde o nascimento da criança até os 2 anos de idade. Nesse estágio de desenvolvimento é quando começam as ações motoras e as interações com o meio. É um período anterior à linguagem, no qual o bebê desenvolve a percepção de si mesmo e dos objetos à sua volta. O estágio sensório-motor é o estágio que vamos chamar assim, é o primeiro estágio, justamente porque é o que envolve a criança ao nascer, que vai mais ou menos, lembrando sempre que as idades aqui são médias e nunca absolutas, entre 0 e 24 meses. Olá, eu sou o professor Dr. Vicente Eduardo Ribeiro Marçal, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Rondônia. E é sensório-motor porque é justamente externo à criança, né? Exterior à criança, porque é uma ação da criança no mundo. É como a criança interage com o próprio mundo. O Piaget acreditava que a construção do conhecimento passava de estruturas menos evoluídas para estados mais complexos. E assim ele definiu os estágios desse desenvolvimento. Essas fases, então, ou estágios, são, na verdade, definidas por ele como uma forma de organização dessa atividade mental em vários aspectos. Então, ele considerava o aspecto motor, o aspecto intelectual, afetivo também. E o estágio sensório-motor é aquele que vai, então, do nascimento até mais ou menos os 10 aninhos de idade, e é o estágio da inteligência prática, ou da inteligência antes da linguagem, quando os conhecimentos da criança eles se dão na própria ação da criança, né? Ela não consegue ainda representar, imaginar e também comunicar o pensamento dela para as outras pessoas. A criança não é capaz ainda de evocar internamente um objeto, uma pessoa que não estão ali no campo perceptivo dela, né? E esse estágio começa com os comportamentos reflexos do bebê, que são completamente hereditários, né? E vai até a criança começar a combinar ações conhecidas para alcançar um objetivo e finalmente, né, termina com um aparecimento gradual, então, da linguagem, por exemplo. Então, vamos pensar, se o bebê um dia ele alcançou um objeto puxando um paninho que estava embaixo desse objeto, então da metade para o final dessa fase, ele já é capaz de fazer isso com qualquer outro objeto, né? Usar alguma coisa para puxar e alcançar alguma coisa que ele procura. Muito importante nessa fase é que a criança está construindo as noções de permanência do objeto, né, de organização do espaço, do tempo e das relações de causalidade. Né? Então, aquilo que da ação dela pode influenciar, por exemplo, o meio ambiente. A criança ainda é muito egocêntrica, esse é um aspecto importante do período sensório-motor, mas dizer isso para o Piaget é dizer simplesmente que a criança está centrada na ação dela, ela não consegue tomar o ponto de vista de uma outra pessoa, né? Ela ainda tem que realizar as ações e ela conhece o mundo a partir da experiência própria dela.
E gradualmente, então, a criança vai se adaptando, o bebezinho, até chegar ao estágio pré-operatório ou pré-operacional, que vai mais ou menos dos 2 anos de idade até em torno dos 7 anos. Se bem que o mais importante não é considerar as idades em si, mas o tipo de organização da inteligência, quer dizer, as características, né, do pensamento da criança. O estágio pré-operatório, ele é diferente do sensório motor, porque agora a criança é capaz de internalizar as ações dela, que passam a ser representações mentais e não ações diretas, né, sobre o meio. Isso pode ser observado com o surgimento da linguagem, né, que mostra que existe uma capacidade simbólica agora, mas também no brincar da criança, porque ela passa a brincar de faz de conta, ela começa a poder representar também no desenho, né? Então essas são as condutas que o Piaget descreve que revelam essa função simbólica na criança e que é importante nessa fase. Além disso, né, uma consequência relevante é que agora a criança pode socializar essa ação dela, quer dizer, ela consegue comunicar o pensamento dela, coisa que no sensório motor ainda não era possível. É muito interessante porque a criança agora ela passa a poder agir sobre os objetos com um pensamento, né? Então ela pode manipular esses objetos somente imaginando, né, ou pensando a respeito deles, e não necessariamente tendo que manipular na realidade esses objetos do meio. E ela usa então a palavra no lugar do objeto para poder pensar sobre o mundo, mas ela ainda está muito fixada num ponto de vista próprio. Então, às vezes, a criança dessa etapa é aquela que a gente percebe que deforma um pouquinho a realidade, né? E que tem o pensamento um pouco rígido, um pouco irreversível. Então, o Piaget dá muitos exemplos disso, mas um bem clássico é aquele exemplo da conservação de número. Né, quando ele coloca algumas fichinhas coloridas na frente da criança, 2 fileiras, que tem o mesmo número de fichas, mas no momento em que você então distancia mais essas fichas, né, e a fileira parece ficar mais comprida, a criança que consegue entender, né, que de início havia um número idêntico de fichas, no momento que você estica, né, a distância entre elas e a fileira fica mais longa, ela insiste, né, que o número aumentou, o número de fichas aumentou, sendo que você simplesmente mostrou na frente dela que foi a distância, né, que foi ampliada. Então essa criança ainda não consegue entender uma reversibilidade, né, de que esticando ou juntando essas fichas, o número, por exemplo, se conserva, né, ele se mantém sempre o mesmo. No estágio das operações concretas, o pensamento da criança evolui de um pensamento que o Piaget chama de pré-lógico a um pensamento lógico e marca a passagem da intuição à operação. Então, operação, para ele, é definida como todas aquelas ações que são interiorizadas, que podem ser reversíveis, e que são coordenadas, mas que estão sempre dentro de um sistema de conjunto. E o conceito de operação mental, ele envolve para Piaget a ideia de uma transformação, claro, né? A criança está fazendo algo no pensamento, transformando algo da realidade, mas no pensamento. Mas ao mesmo tempo que envolve essa ideia da transformação, a criança dessa etapa, ela já conhece a noção de conservação. Então, por exemplo, né, naquele exemplo que a criança observa, então, fichas sendo colocadas na mesa em 2 fileiras, mas em número idêntico, e né, você pode fazer várias transformações com essas fichas, você pode aproximá-las ou esticá-las para a fileira ficar comprida. Nessa transformação, a criança dessa etapa ela já consegue afirmar que existe uma equivalência, uma conservação das 2 fileiras, quaisquer que sejam as transformações operadas. Geralmente essa etapa vai dos 7, 8 anos até 11 ou 12 anos de idade. Nessa fase das operações concretas, as operações mentais elas são lógicas, mas ainda são dependentes da observação da realidade. O pensamento ainda não trabalha com hipóteses verbais.
né? Um ponto importante também dessa etapa é que o universo das representações ele passa a ser formado não só pelos objetos, mas as pessoas começam a se tornar sujeitos, né? Quer dizer, a criança passa a considerar perspectivas distintas dela e perspectivas que são múltiplas também. O período operatório formal é caracterizado pela capacidade de abstração e também pelo uso de hipóteses, construído pela criança a partir da coordenação dos esquemas de ação sobre representações, próprios do período anterior. Ou seja, nesse período, a criança já construiu as estruturas necessárias que lhe capacitam a explicar o que observa por meio de experimentação e raciocínio. A abstração é a capacidade de raciocinar sem o auxílio concreto dos objetos, ou mesmo das relações previamente existentes entre estes. As hipóteses são a capacidade de pensar todas as relações possíveis entre os objetos e não somente as observadas diretamente. E, finalmente, o estágio das operações formais, ele se estende de aproximadamente 11 até os 16 anos, se bem que, novamente, né, vale dizer que a idade não é tão relevante aqui, mas, de fato, o funcionamento intelectual do adolescente nesse momento. Então, nessa etapa, passa a existir já uma estrutura mais equilibrada, né, do pensamento formal, sendo que uma nova forma de raciocínio passa a ser observada aqui, e cujo ponto de partida, então, são as proposições, ou os enunciados, ou, como Piaget colocava, as hipóteses, né? Então, uma proposição inicial, ela não precisa nem ser verdadeira, ela é um pensamento, é uma ideia, mas ela precisa ser simplesmente possível para que o adolescente possa refletir a respeito dela e raciocinar a respeito dela. E o adolescente, então, ele é capaz de atingir aqui um nível de abstração que faz com que ele possa se descolar do real, daquilo que é concreto, para poder imaginar outras possibilidades e outras realidades que não aquela que é diretamente observável. O real, ele é visto agora como uma parte possível, né, dentro de um todo muito mais abrangente de outras possibilidades. E um conceito importante nessa etapa passa a ser justamente o conceito de probabilidade, por exemplo, né, de alguma coisa ser de uma certa maneira ou de uma certa outra maneira. E acho que isso é interessante porque tudo isso faz a gente entender um pouco melhor aquele ímpeto do adolescente em transformar de fato a realidade, né? De tentar aplicar os sonhos, as aspirações que ele tenha ao mundo real, e isso acaba trazendo um potencial transformador muito grande, né, dos jovens. E é um aspecto que está ligado, por exemplo, à construção da inteligência e da afetividade também nessa etapa. Muitos não chegam lá, muitos não chegam a esse raciocínio abstrato necessário à construção de uma ciência. Para a construção da matemática e da lógica nem se fala. Bom, então essa construção é paulatina e é diferenciada. E é a isso que ele dá o nome de epigênese. Nesse ano, se completam 40 anos do falecimento de Piaget, que deixou um legado singular em nossa história. Bom, meu contato com Piaget foi fundamentalmente o contato de uma aluna. Eu assisti, além do curso dele, vários seminários, né? Porque eu fui várias vezes a Genebra.
eu podia ir para a casa dos meus sogros, né, com os meus filhos, primeiro com um, depois com os dois, e ir a Genebra, porque eram 15 minutos de viagem de avião. Então eu estava na casa dos meus sogros e ia a Genebra passar um dia, né, chegando de manhã e indo embora à tarde. Então era muito fácil para mim, tinha com quem deixar os meus filhos, né? Muito bem cuidados lá com a minha sogra. Assisti a vários seminários de Piaget, né? E cheguei a conversar com ele razoavelmente, bastante para uma pessoa de fora, né? Falei com ele bastante por telefone também, lá quando estive na própria Suíça, em Genebra, né? Ele já tinha um horário no qual ele conversava com as pessoas, então eu aproveitava para telefonar para ele e fazer perguntas. Não que eu não soubesse as respostas, mas eu queria ouvir da sua própria boca aquilo que eu imaginava ser. E assim obtive várias respostas interessantíssimas. E ele era de uma gentileza excepcional, né? Assim como Barbel Helder, a sua principal colaboradora, a quem eu devo demais tudo o que eu aprendi de Piaget, porque ela sempre me convidou para as reuniões do Centro Internacional de Epistemologia Genética, onde pouquíssimas pessoas entravam, né? E eu me dei muito bem com ela, muito erudita, né? Conversávamos bastante sobre filosofia da ciência, epistemologia, e assim eu tive um contato muito positivo com Piaget, né? Muito positivo mesmo. Ele me ensinou muita coisa por telefone e eu conversei com ele. Eu tenho até um retrato interessante com ele, às vésperas de sua morte, né? Na última reunião a qual ele compareceu no Centro Internacional de Epistemologia Genética. E aí uma americana muito gentil tirou uma fotografia e depois me mandou, naquele tempo em que não existia celular. Eu diria que o principal legado do Piaget foi realmente a teoria da inteligência humana que ele nos deixou. É uma teoria sólida, com base em observações, em experimentos, e é uma teoria que influenciou diversas áreas do conhecimento, entre elas a psicologia e a educação, de maneira mais importante, com consequências práticas relevantes em diversas culturas, né? Acho que ele é um autor que tá presente em quase que no mundo inteiro. Jean Piaget faleceu no dia 16 de setembro de 1980, aos 84 anos, em Genebra, na Suíça. Sucessivamente ou simultaneamente, Piaget ocupou cadeiras em diversas universidades e institutos na Europa. Ele foi incrivelmente produtivo. Durante sua vida escreveu cerca de 100 livros e publicou mais de 500 artigos científicos. E esse foi o Educaí Especial.